Boa noite, Paulo, tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Tudo Boa certinho? noite, boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite, tudo Muito ótimo. contente aqui. O pessoal está chegando ainda. Ô, Paulo, eu acho que eu vou ficar com inveja de você. Quantos graus está aí em Carmo do Rio Claro? 18. Ah, que bom. Aqui está 32. Brincadeira de nós estamos com 33 aqui. Mas de dia aqui fez 40. Nossa Senhora, aqui se manteve nos 33. Está muito calor também. Mas a Bebedouro sempre é um pouco mais quente mesmo, né? Sim, sim. Tá tudo bem aí com a família? Graças a Deus, Edmir. Estamos Então muito tá bem. bom. Muito bem, obrigado. Os amigos que estão aqui na sala, a maioria são conhecidos nossos, né? E é o que eu te falei, a gente transmite pelo Facebook de diversas casas espíritas, então as pessoas acabam assistindo pelo Facebook porque tem o aviso lá, né, que vai começar, né? Sim. Então acaba sendo um canal mais utilizado. Mas a gente está usando o Google Meet para receber os palestrantes. E é bom, não temos normalmente perguntas, mas se alguém fizer alguma coisa no chat, escrever alguma coisa no chat, no final aí a gente ajuda a localizar e te passa alguma coisa, tá bom? Perfeitamente. Estou às ordens, Edmir. Então, vamos começar às 19 horas, vamos começar a nossa atividade, tá bom? Ok. Vamos todos elevar o pensamento a Deus, nesse dia que estamos recebendo um grande amigo da cidade de Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais, Paulo Henrique Bueno, uma pessoa que tem trabalhado incessantemente pela divulgação do movimento espírita, principalmente em Minas Gerais e no estado de São Paulo, tem ajudado muitas casas espíritas na divulgação da doutrina, e pedimos, Senhor, na nossa prece inicial, todo o amparo, toda a proteção da espiritualidade a Ele, não só neste momento em que vai transmitir a mensagem evangélica para nós, mas no transcorrer de todo o seu trabalho. Assim sendo, muito agradecidos por estarmos reunidos com pessoas que amamos, com pessoas que admiramos, nós iniciamos mais essa atividade doutrinária, desejando que ela seja, como sempre, muito harmônica e de muita alegria. Que assim seja muitas vezes. Que assim seja. Bom, pessoal, os que aqui estão, vão chegando mais alguns aí, o Paulo é um amigo, né? Um amigo de Minas, um mineiro com muitos causos para contar. Ele não gosta muito que fala, mas já foi cantor profissional esse menino. Ele precisava pegar o violão no final da palestra e cantar um pouquinho para a gente. Já teve esse lado profissional aí de cantor. E quando a gente está lá em Carmo do Rio Claro, a gente se sente realmente entre irmãos, entre amigos. Quando termina a atividade lá da Casa Espírita, eles se reúnem. Claro, agora é tudo um pouco diferente, né? Mas normalmente eles se reúnem e a gente vê a grande amizade que eles cultivam lá. Eu fico muito honrado de ter você mais uma vez conosco, já esteve presencialmente, né, agora nessa oportunidade das lives, e você tem ajudado, inclusive, várias cidades a fazer lives também, né, Pirassununga. Quais são as cidades que você tem auxiliado aí? Pirassununga, Guaxupé e São Sebastião do Paraíso. Além de Carmo, né? Então são 4 cidades aí que ele tem ajudado, inclusive aqui no estado de São Paulo. E o tema de hoje, de pregar, com certeza vai trazer muita coisa boa para a gente. A palavra é sua, meu amigo. A Simone está mandando um abração aqui, tá? Muito obrigado. E gostaríamos de abraçar pessoalmente. Como não podemos, vai o abraço virtual e a palavra é sua aí. Pedimos a todos que deixem, com exceção, claro, do Paulo, que deixem as suas câmeras e microfones desligados, tá bom? Obrigado, a palavra é sua. Pois bem, meus amigos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e venho
nessa noite, por intermédio do Edmir Garcia, grande amigo, nos conhecemos há algum tempo, ou nos reencontramos há algum tempo, porque, como bem nos diz a doutrina espírita, somos amigos de outros tempos. E esta amizade que se mantém com ele, com outras pessoas da cidade de Bebedouro, onde tive a alegria de estar por 2 vezes, faz com que a gente se encha de ânimo, porque os amigos sempre nos dão motivos os mais variados para que levemos a nossa vida adiante com bastante esperança e fé. Portanto, aos queridos companheiros de Bebedouro, aos queridos companheiros que agora nos assistem ou que nos assistirão depois, graças a esses instrumentos virtuais de que dispomos, esse recurso maravilhoso da internet, nós deixamos aqui a nossa mensagem. A mensagem que sempre se fundamenta nas palavras do Cristo. E interessante que no universo tudo se conecta. Tudo se conecta. E as mensagens verdadeiras também estão interligadas. Tudo se interpõe, tudo é uma sequência. Tanto que no Evangelho de João, no capítulo 14, lá no versículo 15, Jesus diz o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Palavras proferidas por Jesus há 2000 anos. Mas acontece que no século XIX recebemos, através da mediunidade de alguns companheiros empenhados, missionários, na elaboração da doutrina espírita, codificada por Kardec, recebemos uma mensagem mediúnica. Mediúnica que dizia assim: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Esta mensagem, ela se encontra no item 15 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução que se intitula O Advento do Espírito de Verdade. Então ele diz: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai. Como outrora, quer dizer, eu já vim. E venho trazer a verdade para dissipar trevas. Sempre. Sempre na história da humanidade, verdade é sinônimo de luz. E o que dissipa trevas é a luz. Se em outros tempos Jesus falava por parábolas, Jesus dizia que não poderiam compreendê-lo, mas que compreenderiam no futuro, desta vez, no século XIX, o Espírito de verdade diz: escutai-me. Ele fala de maneira incisiva, uma frase imperativa: escutai-me. Porque a nós já não nos é dado mais o direito de ficarmos divagando sobre questões triviais, sobre coisas que não tenham sustentação na verdade. Escutai. E nessa mesma mensagem, ele faz algumas justas e devidas considerações. E depois enuncia um postulado composto por 2 mandamentos: amai-vos e instruí-vos. Amai-vos
e instruí-vos. O que nós temos aqui? Amor e instrução. O amor é o elo que liga todas as criaturas no universo. Todas as criaturas. Nós ouvimos muitas definições de amor, mas nós não sabemos definir bem, mas nós vamos buscando aqui, acolá, algumas definições, algumas interpretações desse sentimento e vamos moldando para o nosso entendimento o que vem a ser o verbo amar. Sobre o substantivo amor, Sócrates, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, diz poeticamente que o amor está por toda parte na natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Olha, o amor está na natureza e nos convida para o exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. A interpretação do maior filósofo da nossa história, Sócrates, fala isso do amor. E em uma comunicação de Fénelon, que também se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, datada de 1861, Fénelon nos diz que o amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Vejam que beleza. E eu me recordo que na minha juventude sempre estive envolvido com conjecturas religiosas e filosóficas. E quando eu pensava nesse sentimento de amor, o que poderia ser isso? Eu pensei que o amor era proveniente de Deus. E dizia isso às pessoas com toda alegria, porque eu pensava haver descoberto alguma coisa muito nova. E lhes confesso que, na verdade, para mim não foi uma decepção. Foi uma grande alegria quando encontrei esta afirmação de Fénelon no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque eu vi que muito jovem eu compreendi sem que outro me dissesse. E mais uma vez eu tive a certeza que a verdade brota em todos os pontos, principalmente nos corações que estão ávidos por conhecimento. E então eu descobri, junto com Fénelon, e hoje eu digo, sem nenhuma ostentação, muito pelo contrário, aquilo que eu pensava que fosse uma descoberta da minha parte, alguma coisa uma novidade, na verdade, era uma verdade conhecida por todos os espíritos que já compreendem este sentido do amor. Mas o que o amor é? Existem formas diferentes de amar? Nós amamos de maneira igual a todos? Quando a mãe diz, eu amo os meus filhos, o mesmo amor? Pode até que a dedicação seja a mesma. Mas nós temos, através do nosso relacionamento, diferentes formas de nos comportar em relação ao outro, porque nós somos um universo. O outro é outro universo. E quando nós nos aproximamos, transforma-se ali, ou gera-se ali, um terceiro universo. Então, com cada pessoa, nós temos um tipo de convivência. Mas
foi no livro Os Quatro Amores, de um irlandês chamado Clive Staples Lewis, ou apenas C.S. Lewis, que nós temos uma definição, assim, bem objetiva, bem curta do que seja o amor. O livro se chama Os Quatro Amores. Ele fala dos tipos, desses diversos tipos de manifestação do amor, ou de manifestações do amor. Ele fala, no primeiro instante, do amor eros, o amor material, o amor sensação, aquele amor que utiliza o pronome possessivo, meu, minha, sempre possessivo na primeira pessoa, o meu amor, a minha casa, tudo é o meu. Esse amor eros, ele é um amor que prende, ele é um amor confuso. Por quê? Porque ele é recheado de paixão. É um amor onde a paixão se sobressai. É um amor onde a paixão se sobrepõe. E então esse amor exige a presença do outro. Ele exige reciprocidade. Eu te amo se você me amar. Então é assim que o amor eros, ele encontra o bem-estar que a outra pessoa gera. Ele ama porque o outro lhe dá uma condição favorável de amar. E aí, nós amamos, quando amamos nesta condição, nós amamos a alegria que o outro nos traz. Sempre assim. Por isso é que nós ouvimos tanta pessoa dizer, eu amei loucamente aquela pessoa, e hoje eu não quero nem ver. Por quê? Este era apenas e tão somente o amor eros, a pura paixão que se esvaiu e nada sobrou daquele sentimento tão grandioso, tão confuso e por vezes tão atormentado. Mas nós temos uma outra forma de amor, que é chamado de amor pragma. Aquele amor pragmático, que é aquele amor que brota, que surge em favor de metas compartilhadas. Por exemplo, é um amor que se dedica a um bem maior, ele se baseia na dedicação a um bem maior. No caso, por exemplo, de casais que se mantêm juntos em favor dos filhos. Então é um amor que inspira os casais a fazerem o seu relacionamento funcionar por causa dos filhos. Esse se chama amor pragma. Tem o amor storge, ou amor storger. É o que nós chamamos de amor de família. É a relação entre aqueles que dividem a vida familiar. É o amor entre irmãos, o amor de filho para o pai, do pai para o filho, da mãe para o filho. E nós podemos dizer aqui que é um amor mais amplo. Porém, ainda é um amor exclusivista e possessivo. Porque muitas vezes nós ainda queremos manter sobre as nossas asas os nossos filhos ou nossos irmãos. Sempre temos, às vezes, ciúme do filho, temos ciúme do irmão, por conta que é um amor ainda meio tumultuado, meio confuso. É o amor storger. Ainda tem outra forma, o amor filial. Vejam que beleza. O amor filial é o amor da amizade. É o amor que mantém o outro no mesmo nível. É o que poderíamos dizer, o que mais se aproxima do amar ao próximo como a si mesmo. O amor filho não exige presença. Ele necessita apenas da existência. Somente pelo fato do outro existir, já é suficiente para que ele seja feliz. O amor filial jamais quer transformar a outra pessoa. Jamais. Ele não impõe restrições. O amor filial é um amor que liberta.
E, finalmente, nós temos o amor ágape. O amor ágape é a expressão máxima do amor. Este aqui, sim, é o verbo intransitivo. Quando você pergunta, você ama a quem? Eu amo. Mas quem? Eu simplesmente amo. Eu simplesmente amo. E até existe uma frase que também na juventude me parece que eu ouvi e sempre repeti e ando procurando e nunca encontrei o seu autor. Aí, na falta do autor, eu digo que foi eu que inventei uma frase muito linda, dizendo que Deus é amor. O amor não castiga e nem perdoa. O amor simplesmente ama. Vejam, Deus é amor. O amor não castiga e não perdoa. O amor simplesmente ama. Então, o amor não é em relação ao outro. Esse amor ágape é um amor que existe pleno no ser e ele simplesmente ama. E com este amor, ele consegue alterar todo o ambiente à sua volta. Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: o amor não se ensoberbece, não arde em ciúmes, não se ufana. O amor tudo ama, tudo vê, tudo entende. Olha a compreensão de Paulo a respeito do amor. Ele falava aqui do amor que ele já sentia, o amor ágape. O amor não se ensoberbece, não arde em ciúmes, não se ufana. O amor tudo ama, tudo vê, tudo entende. Esse aqui é o amor da compaixão, o amor da misericórdia. Vocês se lembram da parábola do bom samaritano? É aquela história do homem que desce do seu cavalo porque tem um caído, enquanto outros passam ao longe porque talvez fosse um cadáver ou porque não tinham nenhuma relação com aquele corpo ali jogado. Não fizeram questão. O amor ágape desce ao nível daquele que está caído e faz de tudo para que ele se coloque de pé. É esse o amor que tudo ama, tudo vê e tudo entende. Então você diz, mas então o Eros é uma forma errada de amar? Não, não tem nada de errado. Não existe erro. Nós estamos onde estamos, com as ferramentas que dispomos e o entendimento que temos. Vamos amando como podemos. A nossa capacidade é essa. E o tempo se encarrega de nos transformar pelo nosso esforço e pela nossa vontade. E é assim que nós vamos descobrindo o amor, utilizando do outro ponto do preceito do Espírito de verdade. Instruí-vos. A instrução. O que é a instrução? A instrução é o elemento que promove e solidifica a intelectualidade. Instrução é o elemento que promove e solidifica a intelectualidade. Aí você me pergunta, mas aí a gente se instrui aonde? Na escola? Na escola. Na faculdade também. Onde mais? Qualquer lugar. Nós recebemos na escola instrução. Mas a instrução nós nos instruímos em todos os lugares, porque devemos nos instruir. E como que ocorre essa instrução? Através da observação e através da execução de tarefas as mais diversas. Então nós vamos experimentando, vamos nos instruindo. Mas nós não precisamos vivenciar todas as experiências para nos instruir. Nós podemos olhar o que outros fizeram e dali tirar a instrução suficiente para optarmos pelo melhor caminho. É um processo que adianta o nosso progresso se olharmos por onde outros caminharam ou como eles caminharam, como reagiram diante de cada problema, diante de cada percalço da vida. E dali tirar o exemplo
para a nossa própria existência. E, neste caso, nós podemos dizer que a instrução é algo tão favorável para nós que alguns estudiosos do comportamento psíquico afirmam que instruir-se é o que dá mais alegria e contentamento ao ser humano. O que dá mais alegria e contentamento a nós é a instrução. É por isso que a gente recorda da juventude e fala assim, ai, como eu era feliz na minha infância, como eu era feliz quando eu entrei na escola. Por quê? Porque quando você é bem pequeno, quando a gente aprende a amarrar o cadarço do sapato, meu Deus, que coisa fantástica! Quando você entra na escola, hoje é diferente, os meninos já chegam na escola sabendo um tanto de coisa, porque estão muito ligados a tudo quanto é forma de instrução diversa. A gente não tinha nada, eu não tinha nada, na minha casa na televisão tinha. Quando eu cheguei na escola e vi um cartaz que tinha o Palhaço Carequinha, e fui aprendendo a juntar as letras, eu me senti a pessoa mais feliz do mundo. Então, a instrução nos dá muita felicidade. E a segunda coisa que também nos dá felicidade, neste contexto, é a superação. Instruir-se é o que dá mais felicidade. Superar-se dá muita felicidade. E nós colocamos aqui. Como que é esse processo de instruir-se? É fácil, vejam. A instrução se opõe diametralmente à distração. Aqui eu não digo lazer, porque o lazer, se ele estiver sendo feito sem distrair, também nos instrui. Todas as vezes que eu me distraio, eu paro de me instruir. Porque instruir-se é, por exemplo, sentir o vento, que agora, nesse instante, adentra por esta porta, e eu penso, por que será que está ventando? E faço aqui, eu vou elaborando, é por conta da pressão, do calor que sobe e o outro ar penetra. Isso tudo vai me dando motivo para raciocinar a respeito da movimentação das massas de ar. E outras coisas tantas. Por que desta planta que está ali, por que ela está mais verde? Será porque tem mais luz nesses dias? Esses questionamentos que vamos elaborando e vamos encontrando respostas. Agora, quando eu me distraio, eu vou passar tempo, é para passar tempo, é para perder tempo. Nós não podemos perder tempo. Nós estamos aqui na Terra para nos instruir, E vamos aproveitando cada instante, tirando informações da seguinte forma. Nós observamos, nós introjetamos em nós aquilo que vemos. E depois vamos refletir. E através da meditação, vamos montando um quebra-cabeça, qual se fosse um grande mosaico daquilo tudo que observei. E vou compondo a minha vida. Esta é a instrução. É a maneira de instruir-se, porque tudo nos ensina. Nós podemos tirar proveito de tudo, de tudo. E aí, então, nós podemos nos instruir, como eu disse, em todos os lugares. Mas existe um ponto que eu adoro buscar instrução, que se chama Evangelho de Jesus. Inclusive, eu tenho um grande amigo aqui na cidade de São Sebastião do Paraíso, e nós temos um grupo de estudo filosófico. E somos apenas 8 pessoas. E enquanto discutimos os temas os mais variados, e nós nos reunimos uma vez por mês, são longas reuniões, muito agradáveis, e ele, só comigo, depois comentou, ele disse que tudo que eu converso, eu vou arrastando para o Evangelho. Tudo eu vou buscar no Evangelho. E foi quando eu pensei, quando a gente consegue fundamentar os argumentos no Evangelho de Jesus, eu acho que nós estamos no caminho certo. Porque o Evangelho de Jesus nos ensina tudo. Ou uma parte que seja, qualquer coisa que se aprenda do Evangelho do Cristo,
nós já estamos munidos de uma verdadeira arma de verdade. Um pouco que seja. Uma faceta, uma gota da verdade, uma gota dessa luz que vem para dissipar as trevas. Escutai-me, diz ele. O Espírito de verdade, que eu, embora alguns não comunguem da mesma ideia, eu digo que, na minha concepção, o Espírito de verdade é o próprio Cristo que vem nos falar. Então, no Evangelho do Cristo existe uma orientação do Mestre aos seus apóstolos, conhecida por nós, essa orientação, só que nós nunca, aliás, nós não, muitas pessoas já conhecem, mas nunca pensaram, nunca tiraram desta orientação a verdadeira instrução para a sua vida. Porque o Evangelho ele tem duas maneiras de ser olhado. A gente olha no Evangelho na forma horizontal, a contextualização, a compreensão do texto. E depois nós transformamos este Evangelho, ou nós o colocamos na forma vertical, que é a colocação do ensinamento na nossa vida. Então, tudo que Jesus falou para os seus apóstolos, ele falava era para nós. Porque, como muito bem diz Emmanuel, o Evangelho é uma luz que ilumina a eternidade. Jesus não disse só para aqueles homens e mulheres. Ele disse para nós, para todos, em todo tempo. E ele disse, ide, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se essa casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne a vós a vossa paz. E se alguém vos receber, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Esta aqui é a parte do Evangelho que está lá no livro de Mateus. Pois bem, o que nós podemos tirar desta instrução ou desta orientação? Porque a instrução nós vamos buscar e vamos nos educar. Ninguém nos educa. Isso daqui é um conceito meu. Quando a pessoa se diz educador, ele é um instrutor. A educação é de dentro para fora. A educação só se manifesta quando eu utilizo daquela instrução para fazer de mim uma pessoa melhor. Então chega a pessoa, me educou. Não, ele me instruiu. Porque o mesmo educador educa 2, ou 3, ou 20, ou 100. Alguns saem educados, outros não. Por quê? Porque todos receberam a mesma instrução. Em alguns ela fez efeito, em outros não. Então aqui recebemos a instrução. Ela tem o que para nos educar? Muita coisa. Primeiramente, nós temos aqui uma afirmação muito curiosa, quando Jesus diz que se ninguém vos receber, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Quando eu era menino, ia no catecismo, ouvia falar sobre Sodoma e Gomorra para mim era um palavrão. Meu Deus, eu tinha até medo disso. O que será que era Sodoma e Gomorra? E mais tarde eu fui ver que tratava de questões homossexuais e as pessoas não podiam falar nisso. E depois até transformaram a palavra Sodoma num verbo. Sodomizar é relação entre 2 homens, a sodomia. Aí eu fui procurar no livro do Gênesis.
da Bíblia. O que falava disso? E vocês podem procurar, lá é interessante. Diz que naquela cidade tinham homens maus. E quando eles chegaram 2 anjos, eles queriam fazer mal aos anjos. É isso que fala. Depois Ló sai com a sua família, a mulher vira estátua de sal. Eu não vou tratar desse tema não, porque esse tema da saída deles dá para a gente fazer um seminário. Mas só o fato de que ali naquela cidade eram homens maus. Não tem outra informação. Aí o que eu fiz? Fui procurar noutras fontes. E encontrei um artigo muito interessante, escrito pelo professor Thomas Hummer, que é um dos maiores especialistas do Antigo Testamento. Ele é professor no Collège de France, que é o mais prestigiado dos centros de pesquisa da França. E esse Thomas Hummer, ele é suíço. E ele se especializou em línguas antigas. No copta, hebraico, aramaico, e sânscrito, e grego, e latim. Ele conhece tudo. E ele observou que outros textos místicos, falava também de destruição de cidades de pessoas más. E ele escreve, então, falando que esse texto foi desvirtuado depois, mesmo que não tenha nada contido, desvirtuaram. E aqui eu não estou falando sobre sexualidade, se é certo ou errado. Eu só estou dizendo que não tem a ver com sexualidade. Naquela cidade tinham pessoas más. E por que eles eram maus? Por quê? Porque chegaram 2 pessoas de fora, no caso eram anjos, e eles foram maltratados. E vejam que no mesmo código judeu, tem até lei para tratar bem os estrangeiros, tratar bem os forasteiros. Lá no livro do Levítico, tem uma orientação da seguinte maneira: não oprimireis o estrangeiro que permanecer na vossa terra. O estrangeiro, residente entre vós, será tratado como natural da terra. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes da terra do Egito. E isso está lá escrito. Para tratar bem. E depois Pedro, conhecendo isso, Pedro, na sua carta, diz: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Vejam, ele está cobrando aqui uma postura de hospitalidade, para sermos hospitaleiros, porque, ainda mais, naquela região da Palestina, ali é deserto. E no deserto existe uma lei não escrita que devemos tratar muito bem todos que chegam. Por quê? É questão de sobrevivência. No deserto ele não encontrou com nenhum hotel na beira do caminho daquele tempo, e quando ele encontrava um oásis e uma tenda, ali eles estavam instalados, tinha água, tinha comida, e eles davam o que de melhor eles tinham para o que estava chegando. E todos assim faziam. Então, quem não tratasse bem, era tido como alguém sem prestígio e sem honra. Voltemos ao Evangelho de Jesus, então. Este é o final, que ele diz que no dia do juízo, aquele que não recebeu o bem, Sodoma e Gomorra terão menos rigor. Então, vejamos aqui. Quando ele diz, ide, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Quando Jesus diz, ide, ele não fala para a gente ir para algum lugar. Este ide, este verbo ir no imperativo, ele está mandando a gente se movimentar, ir para frente, vá, caminhe, e indo pregar e dizendo. Esse dizendo não é falando. Porque quando a gente fala, a gente utiliza verbo. Verbo é ação. Dizendo aqui é mostrando que é chegado o reino dos céus. Agora imagina só, se a gente pega esse texto e vai cumpri-lo ao pé da letra, e eu saio por essa rua aqui, e chego perto de uma pessoa e digo para ela, é chegado o reino dos céus. Ela vai olhar em mim e dizer, coitado, ficou doido. Mas que reino dos céus? O que Jesus disse a respeito disso? Ele disse, o reino dos céus está dentro de vós.
Então, qual que é a proposta? Vá, eu vou. E indo, eu vou agindo. E agindo, eu vou provando que o reino dos céus está dentro de mim. Até Francisco de Assis, hoje é dia de Francisco de Assis, ele disse, lá 1100 anos depois de Jesus, pregue sempre o evangelho. Se necessário, use palavras. Se necessário, use palavras. Então, quando Jesus diz, vá e indo pregar e dizendo da chegada do reino dos céus, é fazer com que o reino dos céus, venha a nós o vosso reino, se manifeste em nós e sejamos exemplo. Curai os enfermos, limpai os leprosos e ressuscitai os mortos. Curar enfermos? Meus amigos, a cura e a enfermidade está na própria pessoa. Ela que se cura, ela que se tornou enferma. Mas a ação bendita daquele que está com o reino dos céus à mostra, aquele que está agindo em nome do Cristo e pelo Cristo, ele leva fluidos suficientes para revitalizar aquele corpo de um espírito que, muitas vezes, na extrema angústia, entra em declínio. Conseguimos curar? Sim, conseguimos. Limpai os leprosos. É um trabalho complexo. Complexo. Porque como nós bem já estudamos a literatura espírita, para interpelar a doença da hanseníase, hoje é simples, você mata a bactéria. Mas como nós vimos Jesus fazer com que se reconstituísse o tecido, como Francisco de Assis o fez e como Eurípides Barçanufo fez no século passado aqui em Sacramento, isso precisa da ação direta de Jesus. Porque é Jesus que entra no histórico espiritual do ser e altera toda a estrutura e faz com que se reconstitua instantaneamente partes perdidas pela lepra. Mas estamos nós neste nível de Barçanufo ou de Francisco de Assis? Não. Mas como a vida é um eterno caminhar, numa rampa ascendente, um dia ainda estaremos. E poderemos limpar os leprosos. Mas se não podemos ainda, pela nossa vontade, pelo nosso amor, fazer com que se reconstituam tecidos lesados, nós podemos, através da força contida num coração que ama, debelar as chagas perispirituais daquele que traz consigo muitas dores e muitas mágoas. O reino dos céus, quando se manifesta em nós, altera o outro. Todos aqueles que convivem com a pessoa iluminada se iluminam. E estas chagas do perispírito se curam. Ressuscitai os mortos, disse o Cristo. Ele não disse para ressuscitar cadáveres. Cadáveres não se ressuscitam. Ele falava daqueles que perderam o interesse pela vida. Aqueles que, embora o corpo esteja apresentando as funções vitais, o espírito está caminhando pelos vales da sombra, pelos vales da indiferença. Ressuscitai esses mortos. E diz ele, expulsai os demônios. Expulsar demônio é dizer para aqueles espíritos transtornados, aqueles espíritos ignorantes, que eles devam sair de onde estão? Não. Expulsai a ignorância daquele que está caminhando nas trevas. Expulsai a ignorância. E aquele que até ontem era um demônio nesse conceito cristão ocidental, de que demônio é uma coisa má, ele se transforma. Ele deixa de existir para ser um espírito buscando a redenção. De graça recebestes, de graça dai. Então, vejam o que nós recebemos, o que nós temos. O que nós temos. Nós já paramos para pensar? Então, tudo no que nós temos,
ou que nós usufruímos, porque nada é nosso, é tudo de Deus. Se está tudo aqui, o que eu disponho, na verdade eu sou administrador, e administrando eu devo apenas transferir ao outro. Não possuais ouro. Aqui ele é taxativo. Porque tudo que acumulamos, o ladrão rouba e a traça corrói. Eu tenho dito aos meus amigos que o melhor lugar de se guardar dinheiro é no estômago de pessoas com fome. Ali você jamais perderá a sua riqueza, a sua verdadeira riqueza. Guarde dinheiro no estômago daqueles que estão famintos. E em todos os lugares existe. Faça isso. E a gente vai ter uma condição muito melhor de vida. Não tenha duas túnicas. Emmanuel perguntou para o Chico, em uma ocasião que ele ganhou 2 paletós, quantos corpos você tem, Chico? Chico, muito constrangido, pega os 2 paletós e doa para alguém já de uma vez. Nem sandálias. Nem sandálias aqui. Jesus diz para que não andemos de sandálias, é para que nós possamos estar com os pés no chão. Não são as sandálias que a gente usa. São as sandálias espirituais, ou os pés espirituais em contato com o chão, para que tenhamos consciência do ambiente que nos cerca. E ele diz, digno é o operário do seu alimento. Muitos pregadores religiosos utilizam dessa frase para fazer com que os seus seguidores lhe paguem o alimento, a comida. E, na verdade, Jesus não falava isso. Ele diz aqui, esse alimento foi traduzido como comida, mas em grego está escrito ousias, a parte da natureza que lhe cabe. Ele diz, o operário é digno da parte da natureza que lhe cabe. Então, nós temos que trabalhar sempre. Por quê? Porque é no trabalho que nos instruímos. O operário é digno, não está falando para ninguém ficar alimentando o outro, não, nesse caso. Não. O operário é digno da parte da natureza que lhe cabe. O operário no sentido de agir, de ação. E aí, outra parte, interessante. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Esta cidade e aldeia, gente, não é uma cidadinha, não. Chega aqui no Carmo, uma cidadinha, uma aldeinha. Não, não é. Ele está falando da casa mental. Quando você se aproxima de alguém, ele tem ali uma casa, dentro da aldeia mental. Procurai saber quem nela seja digno. Quem ali seja digno. Sabe quem é digno? Todos são. Quem seja digno de hospedai-vos, e hospedai-vos aí até que se retireis. Quando ele diz para você se hospedar numa casa mental, você chega, porque nós sempre estamos se encontrando com pessoas na nossa vida. Você chega e quando estabeleceu com ela um contato, ele diz, hospedai-vos até que dali se retireis. Entre na casa mental da pessoa. Como? Olhando nos olhos dela, dando atenção a ela, ouvindo o que ela tem a dizer, ouvindo sempre o que ela tem a dizer. Fique ali, hospede-se ali, faça com que aquela pessoa se sinta importante, ouça as suas histórias. Ouça. É muito importante ouvir o que o outro tem a dizer. Às vezes a pessoa está sufocada com tantas dúvidas e às vezes ela não consegue conectar a sua mente ou concatenar as ideias. E quando ela verbaliza, quando o outro da sua confiança ouve, ela se organiza. Então faça isso. E quando você entrar dentro de uma casa, diz Jesus ao discípulo, saudai-a. Como que é a saudação do árabe? Salam aleikum. O hebreu também fala isso. Que a paz de Deus esteja com você.
Imagina você olhar nos olhos de alguém e pensar no seu coração que a paz de Deus esteja com você. Aí Jesus diz: se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for, torne a vós a vossa paz. Então, aqui agora nós estamos pensando, que interessante, eu posso chegar e fazer tudo isso. Eu posso me postar como um verdadeiro discípulo de Jesus, olhando para o outro, recebendo dele toda as suas histórias e entrar dentro daquela casa, sim. Aí ele diz: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa, sacudir o pó dos vossos pés. E a gente pensa: nossa, mas Jesus falando isso? O que quer dizer? Se a pessoa não for digna de receber a nossa paz, nós devemos virar e sacudir o pó para nunca mais ver essa pessoa? Não, não é. Esse costume de sacudir o pó dos pés era um hábito hebreu, de que todas as vezes que eles saíam para terras estrangeiras, ao voltar, eles batiam os pés para que o pó da terra estrangeira não contaminasse o solo santo da terra de Abraão. Neste caso é diferente. Quando você chega para uma pessoa trazendo as suas verdades, trazendo a boa nova, e essa pessoa não te recebe, na verdade, às vezes ela não está bem. Ela está totalmente refratária, ela está com outros problemas, ela não tem nem capacidade de compreender o seu silêncio. E se ela te trata mal? Se ela te trata com indiferença, saia e bata os pés. Para quê? Para que ali fique o pó da mágoa que você pode, porventura, levar consigo. Deixe ali o pó de qualquer rancor. Deixe ali o pó de qualquer queixa. Por quê? Você fatalmente voltará a se encontrar com essa pessoa. Esteja pronto para se encontrar com ela novamente e trazer consigo a sua paz para ofertar-lhe a paz que você traz consigo. Paulo de Tarso nos diz: irai-vos, mas não deixeis que o sol se ponha sobre a vossa ira. Ou seja, ficar com raiva até pode, mas não fica à noite remoendo aquilo, não. Não fique. Deixe passar a noite já na tua paz e volte quantas vezes for necessário. E concluindo aqui, ele diz, sacudir o pó, porque, na verdade, vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor com Sodoma e Gomorra do que com aquela cidade. Nós pensamos aqui, todo o tempo, na nossa parte de levar o evangelho, levar o reino dos céus, levar a paz. Que bom! Nós podemos fazer isso porque nós temos já conhecimento suficiente. Agora, tem outro ponto da história. Como que nós estamos recebendo aquele que nos traz o seu evangelho? Porque, na verdade, nós não temos muita paciência com as outras pessoas, não é assim? Às vezes chega uma pessoa que a gente não vai muito com a cara, uma pessoa inconveniente, e nós parece que saem de lado, a gente é indiferente à pessoa. Nós não somos hospitaleiros com aqueles que chegam até nós. Eu até digo que muitas vezes, a maioria de nós, nesse plano evolutivo que nos encontramos, nós temos apenas duas formas de tratar os outros. Ou nós estamos bajulando, ou nós estamos desprezando. Bajulando quando temos algum interesse, e desprezando quando não existe interesse. E sendo assim, nós nos equivocamos muito, porque Jesus aqui, ele nos orienta e a gente tem que estar muito atento. No dia do juízo, qual que é o dia do juízo? O dia que a gente toma consciência. No dia do juízo haverá menos rigor com o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade mental que não recebeu o outro. Como que funciona isso? Quantas pessoas recorrem a nós? Ele veio e eu dei uma desculpa e não o recebi. Ou não o recebi bem.
Aí vai chegar o dia que eu vou tomar consciência, é o dia do juízo. Porque não é um dia só do juízo. O dia do juízo ele é fracionado. Todas as vezes que nós tomamos consciência de alguma coisa da vida, é o dia do juízo. E aí, quando a gente lembra, fala, meu Deus, por que eu fiz isso com essa pessoa? Por que eu fiz? Quantos podem testemunhar que passou a vida e o filhinho pequeno vinha trazendo as suas manifestações de descobertas e dúvidas e não deu a devida atenção a ele. E aí ele cresceu. Ele cresceu e, naturalmente, mudou de casa e a pessoa se sentiu só. Lembra do menininho e fala, meu Deus, por que eu não lhe dei a devida atenção? E aí o que acontece? Sodoma e Gomorra foram queimadas com enxofre. A nossa consciência se queima. E a dor é muito grande. É muito grande. E não se apaga. Por isso que quando as pessoas se aproximarem de nós, seja quem for, dê atenção. Dê atenção porque nós não sabemos quem ela é. Quiçá seja alguém muito querida por nós, que está passando por uma dificuldade, e eu não vi naquele corpo aquele irmão bem-amado de outro tempo. Passou a oportunidade, não fui devidamente hospitaleiro com ele, e o que acontece? Quando eu descubro a verdade, é o dia do juízo, e a minha consciência queima. Pior do que Sodoma e Gomorra. Meu Deus. Por isso a gente não sabendo quem está ali, quem é aquela pessoa, vamos tratar todos como se nossos filhos fossem. Existe uma história muito bela de um rabino, um instrutor chamado Hillel, avô do Gamaliel, que instruiu Paulo de Tarso. Esse Hillel, ele era responsável por receber os jovens que entravam para o rabinato no Sinédrio. Então chegavam aqueles meninos muito jovens, de 10 a 12 anos, e quando eles chegavam, Hillel se curvava diante de todos. Até que um dia, um dos rabinos que frequentavam ali o Sinédrio lhe perguntou, mas mestre, por que o senhor se curva diante de meninos tão insignificantes? Ele disse, eu me curvo porque eu não sei quem está ali dentro. Sendo assim, eu me curvo diante de todos. Diante de todos. É uma condição para a gente pensar. Quando alguém chega para nos trazer a sua verdade, vamos ouvi-la. Não vamos contestar as pessoas só para contradizer. Pelo amor de Deus, vamos ouvir o que o outro tem a dizer. Vamos ouvir. E quando ele vem trazer coisas que a gente não gosta de ouvir, tenhamos paciência e vamos ouvi-lo. Eu, por exemplo, sempre detestei piada, essas piadas contadas, e parece que eu sei todas. Em outros tempos, de verdade. Eu não estou aqui contando vantagem, me perdoem por falar de mim. Mas a pessoa começava a contar piada, eu começava a contar ela junto e para acabar depressa. E era uma coisa desagradável. E hoje eu ouço qualquer piada e até sorrio. Não vou dar risada, óbvio, mas eu sorrio. A pessoa adora piada. Ele traz para mim o que ele tem de melhor. O que ele tem de melhor, ele vai me trazer a piada. Quando eu tenho um sobrinho, hoje está moço, tem vários sobrinhos, mas tem um, que eu ia na casa dele, e ele sempre gostou demais de videogame. Muito, ele sempre gostou muito de videogame. E eu chegava na casa dele, ele sempre estava jogando videogame. Ele tinha 4 anos. E ele ficava tão feliz quando eu chegava. Sabe o que ele fazia? Me dava o controle, o joystick, para que eu jogasse. E eu nunca soube jogar. Eu pegava aquilo e ele ficava olhando e não ia dando certo. E ele gentilmente vinha, pegava para continuar jogando. Ele me dava o que ele tinha de melhor. O que ele tinha de melhor. E assim, imagina se a gente pegar o que tem de melhor e dar para o outro. E pensar que o que o outro está nos dando é o que ele tem de melhor. Vocês ouviram ou conhecem uma afirmação do Khalil Gibran? Khalil Gibran disse que quando o filho pede ao pai um peixe e ele lhe dá uma serpente,
Talvez seja generosidade de sua parte. Talvez ele não tenha mais do que serpentes para dar. E é assim, às vezes a pessoa não tem coisa melhor para dar, mas ele está dando o que tem de melhor. O que tem de melhor. E se você pensar, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus é amor. Então o amor está em nós e ele se manifesta, como bem dito aqui pelo britânico Staples Lewis, existem pelo menos 4 formas de amar. Mas Emmanuel tem outra visão. Emmanuel fala que tudo é amor. Tudo é amor. Inclusive ele fala, na sua forma direta e tão bela, que amor, ele se manifesta de todas as formas. E que até o próprio ódio é o amor que se envenena. Que a paixão é o amor que se incendeia. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. O ciúme é o amor que se dilacera. A revolta é o amor que se transvia. O orgulho é o amor que enlouquece. A discórdia é o amor que divide. A vaidade é o amor que se ilude. A avareza é o amor que se encarcera. O vício é o amor que embrutece. A crueldade é o amor que tiraniza. O fanatismo é o amor que se petrifica. E que o mal é simplesmente o amor fora da lei. O amor assim se manifesta. E por isso é importante, acredito, frisar bem esta condição de recebermos o outro. Muito mais do que levar ao outro o evangelho e a nossa paz, que estejamos prontos para recebê-lo. Me perdoem pelo horário, mas eu serei breve aqui numa história real, verdadeira, que nos dá um exemplo que a gente fica um pouco constrangido, mas que nos leva a profundas reflexões. Aquela história contada por Adelino Silveira, de que Chico Xavier, sempre ali disposto, recebendo a muitas pessoas na casa da prece. E sempre aos sábados à tarde chegava um sujeito chamado Jorge. É uma história conhecida, mas que nos emociona ao relembrar da cena. Chegava esse homem, muito pobre, vestido com uma roupa muito estranha, um paletó amarrado, às vezes com imbira, os pés descalços, a calça dobrada, a camisa rasgada. Os seus dentes eram apenas alguns cacos que faziam com que ele tivesse um hálito terrível. E ele morava nos fundos da casa de um irmão. E como o irmão e a cunhada trabalhava, ele que cuidava dos sobrinhos. E parece que ele apanhava deles, porque ele trazia sempre uma ferida no lábio e aquela ferida nunca cicatrizava. Acreditavam alguns que ele tomasse ali algumas pancadas. E ele entrava na fila. Quando ele entrava na fila, as pessoas se afastavam naturalmente, porque o seu cheiro não era agradável. E ele ia caminhando lentamente, Chico atendendo gentilmente a todos. E quando Jorge se aproximava, Chico Xavier, que a todos atendia sentado, ficava de pé. E sorria ao ver o Jorge. E dizia: oi, Jorge, que bom que você veio. Como que tá as coisas? Como é que tá a vida, Jorge? Tá uma beleza, Chico. E como que foi a viagem? Foi muito boa. Você viu, Chico, como são belas as flores que Jesus plantou no caminho? Tudo bem contigo, Jorge? Tá, Chico. Às vezes, sabe, eu fico olhando para o céu e parece que Jesus fica me olhando de trás da nuvem. E o povo ali impaciente, e o Chico ouvindo. Aí Jorge ia contar sobre uma briga de gato que ele viu ontem, ou falar que um passarinho estava fazendo ninho lá perto da sua casa, e o Chico olhando e sorrindo. E quando parecia que já tinha terminado o encontro, Chico falava: Jorge, declama uma poesia.
E Jorge fazia de conta, fingia que não se lembrava. Ah, já sei. E aí ajeitava o paletó, colocava as mãos para trás, como se fosse um menino declamando um poema, e dizia: menina, penteia o cabelo, joga a trança na cacunda, Deus queira que eu não te leve de domingo para segunda. E o Chico ria: declama outra, Jorge. E depois dava um dinheiro para ele, que ele comprava pipoca e um refrigerante, e ia embora. E as pessoas não sabiam por quê, mas antes de ir, aquele lábio trincado, ele chegava e beijava o Chico. E onde ele beijava ficava uma marca de sangue, que o Chico não limpava. E aí no final do atendimento, alguém vinha com um lenço para limpar, e todos chamavam aquele ali de o beijo do Jorge. Pois bem, um dia o Jorge não apareceu. O Jorge desencarnou, como todo mundo desencarna. Só que uma coisa diferente aconteceu. Naquela casa de chão batido, no momento em que desencarnava, aquela pessoa que aos olhos de todos era um coitado de um demente, um pobre coitado, mal cheiroso e mal vestido, quem veio buscá-lo foi Jesus. Jesus, pessoalmente, veio buscar o Jorge. Não sei o que ele anda fazendo, mas com certeza ele está trabalhando na seara do mestre. E o Chico sabia quem era. Chico tratava todos muito bem, mas a Jorge, pela condição que ele se encontrava naquele instante, eu não sei porquê, Chico ficava de pé para recebê-lo. Que postura, meus amigos, que postura. Então é essa postura que cabe a nós, que nos dizemos seguidores do Cristo. Porque é o amor que liga todas as criaturas, é o amor que nos liga. Então aquele que chega trazendo-nos a sua verdade e o seu evangelho, vamos ouvi-lo. Porque o mal que vemos no outro é simplesmente o reflexo opaco do que somos. E na verdade eu vos digo que mais do que levarmos a paz, devemos receber sempre de bom grado o que o outro nos traz, respeitando sempre a sua individualidade e trabalhando e servindo sempre, porque todos somos filhos do mesmo Pai. Muito obrigado a todos pela atenção. Desculpe se eu me alonguei um pouco, mas eu me empolguei e agradeço a todos de Bebedouro e a todos que nesse instante estiveram conosco. Que Jesus nos abençoe. Nós é que agradecemos, meu amigo, meu irmão Paulo. Essa história do Jorge sempre nos emociona, né? Mesmo ouvindo ela mais de uma vez, é sempre uma história emocionante. Mas toda a sua palestra mexeu muito com as nossas emoções aí. As pessoas estão agradecendo aqui no chat, né? Temos a Cristiane, o Gustavo, a Roberta, o Fernando Zola, estão aqui agradecendo, dizendo que a palestra foi maravilhosa, e foi porque falou aos corações, né? Tem um outro mineiro aqui, ó, ontem na aula do EAD, o Giovanni, eu falei: Giovanni, amanhã você vai conhecer um mineiro, o Paulo, que é contador de causo, como você. Vocês precisam se conhecer pessoalmente depois, né? O Giovanni está aqui assistindo a palestra. Ô Paulo, suas considerações finais, aí eu vou chamar o Antônio, já em seguida da sua fala, que é o presidente da nossa USA Intermunicipal, que fará a palestra, fará a prece final. Então, se você quiser se despedir do pessoal. Pois bem, Edmir, é tão estranho, né, num instante como esse, a gente despedir-se, porque a minha vontade era ficar aqui com vocês a noite inteira. E melhor ainda seria se estivéssemos tomando um café e contando histórias, né? Essas histórias que nos enchem de alegria, né? De que nos motivam na vida. E, mais uma vez, o que eu quero é agradecer a todos pela oportunidade que me deram de falar desse tema que é importante para todos nós. E rever mais uma vez
esses conceitos e essas considerações de Jesus, e agora analisadas sob a lente do Espiritismo, e assim tentar fazer da nossa vida algo melhor. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos. Antônio, o Antônio, então, que é o presidente da USA Intermunicipal Bebedouro, que organiza essas lives, né, no domingo. Ele vai fazer a nossa prece final agora, depois eu só dou os recados finais, mais um minuto aí. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigado. Valeu, Edmir. Meu boa noite a todos novamente. É um grande prazer que nós tivemos a recepção e o comentário espírita do nosso amigo e irmão Paulo Henrique Bueno, a USA Intermunicipal Espírita de Bebedouro, e juntamente com as nossas casas filiadas, estamos muito felizes por esta noite em receber mais esse ensinamento. Esse tema aí de pregai é a missão dos espíritas. Ide e pregai em nome de Jesus. Sendo assim, nós só temos que agradecer aos participantes, aos nossos ouvintes que aqui estiveram conosco, e vamos mentalizar Jesus na prece do nosso encerramento, contando sempre com a colaboração e o prestígio do evento que está acontecendo, né? Todos os domingos. Nossos eventos estão sendo sempre anunciados em todos os meios, Facebook, né? E também pelo Zap da nossa intermunicipal, das nossas casas, para que todos prestigiem os nossos eventos, as nossas atividades. Para tal, vamos para o encerramento final, agradecendo mais uma vez ao nosso irmão Paulo Henrique, né, da cidade de Rio Claro, né, Carmo do Rio Claro, que nos prestigiou nesta noite, aceitando este convite tão belo e tão harmonioso, que todos nós fomos beneficiados e agraciados pela sua palavra. Assim sendo, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, unindo forças e pensamentos em gratidão por esta noite abençoada, que possamos nós colocar em prática tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que aprendemos, e aí seremos então agraciados por Jesus, pela luz divina, no compromisso que assumimos nesta terra. Tarefa seja feita, a prestação de contas será idealizada e formalizada. Para tal, com a prece de Jesus, finalizaremos a nossa palestra de hoje, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, e que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, do Divino Mestre, damos por encerrada esta belíssima palestra de hoje e de sempre. Obrigado. Obrigado, Antônio. Pessoal, a semana que vem tem mais, né? Nós temos no domingo que vem, dia 11, nós temos a palestra do Ricardo Pinfield, da cidade de Catanduva. O Ricardo é dono da distribuidora de livros Candeia, né? Que é aqui, sempre fornece livros aqui para a nossa Feira do Livro, quando a gente faz todos os anos aí, no mês de outubro. Esse ano não teremos a feira, mas o Ricardo é um grande divulgador da doutrina, não só através das palestras, da Casa Espírita lá em Catanduva, o Semeador, uma casa exemplar de funcionamento, e também através do livro, né, como dono aí da distribuidora, colaborando no país inteiro com a divulgação da doutrina espírita. Depois, a partir do dia 18, semana que vem, dia 11, né, de 18 a 25, nós teremos a Semana Cultural Espírita. E aí vai ser uma programação diferente. Vocês viram a Simone, o Vitor e o Guilherme, que são os responsáveis pela parte técnica aí, né? No início vocês viram que foi passando todas as palestras de outubro. Então, eu vou falar brevemente quem serão os palestrantes. No dia 18 nós teremos a Nilzeli, que é de São Carlos. Depois, no dia 19, nós teremos o Renato Vernatti, de Bauru.
Dia 22, dia 20 não tem, dia 21 teremos Denise Lino. A Denise Lino é de Campina Grande. Depois nós teremos 22 não, dia 23 teremos a Sandra Andrade de Barretos. Dia 24, uma live musical, é um sábado, né? Uma live musical com o grupo Gotas de Amor, da Mocidade Espírita. E encerramos no dia 25 de outubro com a Sandra Della Pola, que é de Porto Alegre, né? Então, uma programação especial para o mês de outubro aí, a Semana Cultural Espírita. Mas a semana que vem ainda não. A semana que vem é a palestra do domingo, normal, às 19 horas, com o Ricardo Penfield. Quem precisar de alguma coisa das casas espíritas, elas estão funcionando, mesmo que não com atendimento, palestras presenciais, né? Mas estão com atividades de socorro às pessoas que necessitam. Então, entrem em contato aí com as casas espíritas e, com certeza, receberão o amparo, a ajuda que precisam. Uma semana abençoada para todos vocês, para as respectivas famílias, se cuidem e bom trabalho durante a semana e nos vemos no próximo fim de semana. Até mais. Tchau, tchau.